validação do servidor para a terceira etapa. Então, justamente, por isso que eu botei essa aula para agora, até para não atrapalhar vocês no desenvolvimento do projeto 2. Mas não é nada diferente do que vocês já fizeram no cliente, né? É a mesma coisa. Então, inclusive, eu vou mostrar isso em código. Então, essa primeira parte é sessão do lado do cliente, validação do lado do servidor. Aí, na segunda parte, eu vou mostrar para vocês o uso do Hibernate, né? Ele é uma ferramenta para facilitar, né, a persistência de dados no ambiente Java, né? Então, ficou bem mais simples, eu acho, acredito que o fluxo para vocês do banco de dados, porque enfim eu já tinha dado um projeto modelo, né? Baseline. Aí, consequentemente, não teve, acho que, tanta dor de cabeça assim para vocês acabar mapeando para o projeto de vocês. Mas quando a gente não tem isso, né? Tem ferramentas que elas vêm para auxiliar ainda mais o nosso desenvolvimento. E uma delas é o Hibernate. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Ele vem meio que para abstrair as, as inserções com SQL, inserções e manipulações. Então, praticamente eu não preciso saber de praticamente nada de banco de dados em termos de SQL. É botar um insert into, botar um update para poder atualizar a tabela, fazer um delete. Só com instruções Java, que é da própria ferramenta, né? Você consegue estar persistindo objetos e recuperando-os quando quiser. Então, é uma ferramenta para agregar, né, ao projeto. Inclusive, ela foi essa parte, né, desse tipo de framework que facilita essa inclusão de, de dados mais facilmente, né, pelo modelo ARM, que eu vou explicar, é uma das que fez parte do meu concurso, né, o campus de Crateús. Mas vamos lá. Então, dando aqui início, a gente vai começar aqui pela sessão. Então, para você usar da sessão do lado do cliente, claramente que você lembrar, eu sempre falei o quê? Que sessão é do lado do servidor. Então, uma vez que eu peço sessão, ele me gera um ID, e esse ID vai lá para o meu navegador, e esse ID ele sempre fica sendo mandado, né, uma forma de cookie, para o meu servidor para indicar que aquele cara que fez a requisição sou eu. Então, lá da ideia do HTTPC stateless, né, ele não guarda estado, só que com as sessões eu consigo guardar a ideia de ter um cara que sempre está lá se comunicando comigo. Aqui do lado do cliente, eu tenho um componente, né, uma biblioteca, que é o View Session. Então, eu botei aqui lá do cliente para indicar para vocês. Que ele é uma ferramenta, né, não muito diferente do que a gente já fez no projeto que eu enviei para vocês, que o Miguel tinha pedido. Se vocês lembrarem, se vocês tiverem visto o projeto, né, acredito que muita gente tenha pegado ele. Tem uma parte lá que eu verifico, por exemplo, se o usuário está logado, né? Se, por exemplo, eu loguei, e baseado no que o login, se fez o login, ele guarda essa informação no meu local storage. Então, é uma parte que eu faço isso. O view session, ele nada mais é do que aquilo, só que de uma maneira bem mais elegante, né? Então, ele faz um local storage, só que todo como biblioteca. Então, ele abstrai todas aquelas construções para dar uma ideia de uma sessão. Então, como o Vue, né, o React, o Angular, ele tem essa ideia do single page application, de eu ter as rotas e ter tudo do meu lado cliente, não precisar estar sempre consumindo servidor, como eu já falei. Então fica tudo mais do lado cliente, todas as rotas, etc. Então por que não criar essa seção do lado cliente também? Certo? Sendo que, como está do lado cliente, eu consigo fazer algumas validações sem precisar estar indo no servidor. Então a ideia dessa biblioteca é essa, certo? Então ele simula a ideia de uma sessão do lado cliente
para que, por exemplo, dado uma determinada instrução, eu loguei no sistema, dado que eu loguei no sistema, eu posso fazer algum tipo de atividade diferente. Então, por isso que é interessante eu ter isso do lado do cliente, porque eu consigo fazer validações também nele, para que, por exemplo, eu consiga barrar algumas rotas que inicialmente seriam só para quem tivesse logado. Por exemplo, né, uma rota de administração de usuários que eu faça um que eu delete, que eu atualize, que eu insira, não é para ficar disponível para todo tipo de cliente, né, todo tipo de usuário. Ele tem que ser disponível só para quem está logado e é credenciado. Porque senão não faz sentido qualquer pessoa ir lá e deletar, qualquer pessoa ir lá e atualizar. Então preciso ter um tipo de validação para isso, né? E uma vez que eu faço uso o meu view session, eu consigo criar uma sessão e através dessa sessão eu consigo ficar fazendo validações. Então, por exemplo, uma vez que eu utilizar, eu não preciso logar várias vezes. Eu logo uma vez e consigo ter acesso ao sistema. Então, cria a ideia da mente normal de sessão, né? É a mesma ideia, por exemplo, no Facebook. Você não fica constantemente logando. Você loga uma vez e vai usar o sistema. Aí eu não sei se demora um mês aquela sessão. Eu sei que você passa tempo aí e não precisa ficar logando. Claramente, também você consegue estar controlando esse tempo de vida, né? Então a ideia é essa, certo? É criar a sessão do lado do cliente para justamente se aproveitar da ideia do SPA, né? Single Page Application. Então vamos lá. Então, vou abrir aqui. Se eu não me engano, tá desse cliente. Então, ó, assim como a gente fez lá no Axios, no Router não, que ele é um pouco diferente, mas a gente sempre usou a ideia do NPM, né? Então, como ela é uma biblioteca, então você tem que fazer também da mesma forma. Então, para você instalar o View Session do seu projeto, né? Uma vez que você quer trabalhar com sessões com ele, você vai dar um npm install save view session. Claramente isso você vai dar aqui no projeto, no caso do projeto cliente. Como eu já tenho, né? Ele não vai fazer nada, até porque já está instalado. Certo? Mas basicamente esse comando que você vai dar, ele já está instalado nesse daqui. Então deixa eu abrir aqui ele. Ó, esse é o primeiro passo da biblioteca. Para você chamá-lo, você tem que colocá-lo lá na main, certo? Então na main, que é minha main de configuração, né? Eu coloquei aqui a instrução. Basicamente você vai copiar e colar. O que você vai fazer? Você vai importar o view session e vai usá-lo aqui na sua instância do view. Então basicamente isso. Não tem muito segredo, certo? Então vamos lá. Uma vez, pessoal, que eu, por exemplo, fiz um login, é por isso que eu botei até nesse projeto aqui, na verdade nesse componente, login.view para indicar para vocês. Uma vez que determinada ação, que até dos próximos slides, né? Imagine que, por exemplo, eu fui lá no meu servidor, eu estou aqui com o meu ambiente de login, estou aqui com o meu login, deixa eu só abrir ele aqui. Eu estou aqui com o meu login, aí eu vou e boto minhas credenciais. Uma vez que eu botar minhas credenciais, essas credenciais elas têm que ir via post lá para o meu servidor. Esse carinha aqui. Eu tenho que ir lá no meu servidor, verificar se aquelas credenciais batem com as que estão lá. Se bater, ele vai me retornar uma resposta.
você lembrar, toda resposta ela tem um status code, certo? Toda vida que dá um sucesso, né? Foi correta aquela requisição, não teve nenhum tipo de problema, etc. O padrão ele sempre retorna o 200, né? Que a gente já viu. Então imagine que fiz a requisição do lado do cliente, mandei para o servidor, ele me respondeu com o meu login e o status code 200. Uma vez que ele fez isso, o que, é que eu posso fazer? Eu posso criar uma sessão do meu lado do cliente e, consequentemente, me aproveitar de algum tipo de dado que eu vou salvar nesse instante. Eu criei a sessão e essa sessão, uma vez criada, eu posso estar consultando ela nas páginas que eu falei, por exemplo, que seriam de administração. Então, crio a sessão e faço operações com ela. Acho que o Miguel, como trabalha em PHP, ele deve ter visto muito isso aí. Dá lá um session start, etc. A mesma ideia aqui pro view, certo? Então, ó, uma vez que eu estou aqui no meu login, vou abrir para vocês verem. Ignorem essa linha aqui, que depois eu volto para ela, 36. Aqui é o mesmo código, eu passei vocês, não mudei nada. Eu só alterei aqui no create, que eu vou voltar para ele depois, e aqui no meu post, né? Como é que eu coloquei lá? Botei lá usando um local storage. Se vocês tiverem um código atual, o código velho, na verdade, aí vocês vão ver. Ignora essa linha por enquanto. Mas basicamente foi o que eu fiz aqui. Dado a devida resposta da requisição que eu fiz com as minhas credenciais, eu fui e criei uma sessão. Como é que eu crio ela? Usando um des.cifrão session.start. Então, dou início à sessão. E uma vez que eu iniciei minha sessão, não preciso mais estar iniciando em outros locais, eu vou ir, posso configurar valores para essa minha sessão, para que eu me aproveite em um determinado local que eu queira. No caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu criei um campo chamado user, e a partir desse user, eu fui e guardei que dado? O dado que veio como requisição para mim, como resposta, na verdade. Então, assim, eu posso guardar por meio de campo valores, dados para que eu possa usar no futuro, no meu projeto, no meu sistema. Então, é basicamente essa linha para iniciar a sessão e essa se você quiser guardar algum dado como resposta. Então, a resposta foi guardei. E aqui já é outra coisa, aqui já é para reload da página, certo? Então é basicamente isso. Dado uma devida resposta, inicia a sessão. Dado que iniciar a sessão, guarde algum valor e futuramente eu posso utilizá-lo. Se você chegar a abrir esse arquivo, né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. É todo basicamente uma abstração do que eu até já fiz com Local Storage, certo? Depois se vocês tiverem curiosidade. Mas vamos lá. Pronto. Isso é a seção do lado do cliente. Então vamos fazer aqui um teste. Né? Almada. Pronto. No meu sistema ele tem 3 cadastrados, que são aqueles em memória. Aí eu vou dar um login. Então tem um que é Almada, 1, 2, 3. Um Almada. 1, 2, 3. Então loguei. Então ele já apareceu aqui, ó. Já mudou a carinha dele. Tá logado. E eu posso agora fazer os registros e ir nos usuários. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Ó. Ó. No meu Session Store, ele guarda uma identificação da sessão e guarda os dados que futuramente eu posso estar me aproveitando. Que dado é esse? Se você lembrar, o campo dele era o user e o valor era um JSON. Então tá aqui ele. Certo? Futuramente eu posso me aproveitar dele e fazer alguma coisa.
Então, pronto, é isso. Deixa eu voltar aqui. Certo. Ó. Então, como eu falei, essa sessão eu posso me aproveitar dela, né? É para isso que a gente está criando, justamente para não precisar estar sempre relogando, fazendo alguma atividade nesse sentido. Então, uma vez que eu iniciei essa sessão, eu posso fazer verificações. Então, eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, vai que é num app view, ou vai que é em qualquer um outro componente, para você não ficar amarrado no app view. Eu coloquei lá no meu hook de created, se você lembrar, aquele que sempre é chamado, né, depois que estão criados os elementos. Então, verifico se a sessão existir, quando é que ela existe, né? Quando eu tenho um session ID armazenado no meu session storage. Quando é que esse session storage existe? Uma vez que eu loguei e eu tive sucesso no meu log quando eu fui lá no servidor. Então, uma vez que existe, né, sessão, então eu posso pegar uma determinada variável, esse aqui já estava lá no sistema, e diz que está logado no sistema, eu posso mudar aqui algumas características dele, até essa parte daqui. E uma vez, por exemplo, que aqui é o que é importante, certo? Porque em determinada componente que você tem, determinada view que você tem para mostrar, você pode, a partir desse retorno, se não existir a sessão, você tem que fazer o quê? Mandar a pessoa criar para poder você ter acesso a determinada parte do sistema. Então, por exemplo, se não existisse, se ele fosse um else, você tinha que direcionar, por exemplo, lá para o login, entendeu? Ou então lá para home, que seja, tanto faz. Então, se não existir, geralmente a gente manda logar novamente. Até o usuário do seu sistema logar, ter sucesso, e ele poder acessar determinada página, determinada parte daquele sistema seu. Então, se existir, faça alguma coisa. Se não existir, você faça outra coisa. Então, seria aqui um else. Certo? Você pode mandar para uma outra rota. Geralmente, você manda para o login. E uma vez, por exemplo, que você quer fazer um logout, não quero mais, eu quero terminar o sistema, concluir aqui tudo que eu tinha que fazer, agora eu tenho que dar um logout. Beleza, deu um login, um logout. Então ele morreu, certo? Não consigo mais fazer nada. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar nessa função, nesse método que eu quero, a instrução para destruir a sessão. Então, uma vez que eu destruir, então dá um se for um session.destroy. Deu um destroy, matou a sessão, ele mata todos os dados que estão lá. Então, onde é que eu coloquei esse logout? Deixa eu mostrar para vocês. Coloquei aqui no app. Então, vou ter aqui, ó. Era o que já tinha, até. Tinha um logout lá. Eu só fiz substituir com a parte da sessão. Basicamente é isso. Não tem mais nada muito que eu mostre aqui, não. Aqui nessa sessão. Vocês ficaram com alguma dúvida que eu posso tirar agora? Professor, se dentro de uma sessão, né, eu já fiz alguma operação e depois sair, quando eu tentar entrar em outro, já dá para ver alguma coisa que eu fiz ou Da alteração que você fez, ela vai ficar no próprio sistema. As alterações que você perceber, elas estão tudo lá no banco de dados. Então, por exemplo, inserções, update, delete, está tudo no banco de dados. Uma vez que você matou a sessão, o que, é que vai sair? Você só não vai ter acesso àquelas partes que seriam de administração. É a mesma coisa, por exemplo, lá do Facebook, né? Tu como usuário, tu loga lá, não se olhe com a visão de desenvolvedor, se olhe com a visão de usuário do sistema, alguém que vai usar o seu sistema. Uma vez que, por exemplo, você entrar no Facebook, você loga, faz postagens, altera uma foto, conversa com alguém,
tudo isso aí são dados que estão sendo colocados lá no sistema, que, por exemplo, quando tu sai do Facebook e quando tu volta, eles permanecem lá. Então é a mesma coisa aqui no seu sistema. Os dados eles vão continuar, né? O que é que você vai fazer? Você não vai poder operar no sistema, até porque você não está logado. Por exemplo, você não consegue fazer nada no Facebook se não estiver logado, né? Você consegue visualizar a página de alguém, mas você não consegue conversar com esse alguém. É a mesma coisa aqui no seu sistema. O que for para ficar permanente, fica. O que for para ser ali, para você operar no sistema, você precisa estar com a sessão ligada. Claramente, alguma parte, ó. Esse sistema aqui, eu consigo fazer o quê? Um registro, verificar alguns usuários. Mas eu não consigo, por exemplo, fazer o quê? Eu não consigo criar um usuário aqui. Por quê? Porque eu não estou logado. Mas uma vez que eu logar, novamente, né? Eu já tenho acesso à parte de administração. E assim vai. Beleza? Mais alguma dúvida? Posso tirar agora? Certo. Então vamos aqui para a validação, né? Que a validação, até alguns alunos perguntaram no grupo, outros responderam, já tinha falado para alguns, inclusive eu até removi, né, do próprio projeto 2. Falta só atualizar ainda, que ainda ficou um errinho lá. Mas basicamente não vai ter validação do lado do servidor para esse projeto 2, até para o projeto 3. A validação, que eu sempre venho falando desde o começo lá do projeto, inclusive lá no projeto 1, ela tem que ser feita tanto no cliente como no servidor, certo? Eu faço no cliente, por exemplo, meu usuário tem que ter acima de 8 caracteres. Minha senha tem que ter números, letras, símbolos especiais. Minha senha tem que ter a partir de 10 dígitos. Perceba que você está botando, né, controle, validação em como serão os campos que o seu sistema deve ter, como é que ele deve receber. Então, você faz isso do lado do cliente, certo? Beleza. Então, assim você já controla, por exemplo, quem vai fazer utilização de um determinado formulário seu, você botou para fazer cadastros. Então, assim você resolveu. Uma vez que você mandou essa informação para o outro lado, para o lado do servidor, que ela já está validada a partir do cliente, esses dados eles vão ser inseridos no servidor, no banco de dados, para que futuramente você recupere e faça alguma ação com ele. Uma vez que eu me cadastrei como usuário, eu quero fazer o login, eu vou conseguir porque os dados estão lá no meu servidor. Então isso a gente já viu. Só que, imagine que o seu sistema ele não está sendo acessado pelo formulário que você fez. Se vocês lembrarem, a gente consegue fazer a aquisição para o servidor por meio de onde? Do Postman. Inclusive, foi até assim que eu expliquei para vocês fazerem o quê? Testes. Então, não necessariamente você precisa ter um sistema cliente para poder fazer a requisição no servidor. Você pode fazer por meio de um CURL lá no terminal do Linux. Você pode fazer por meio de um Postman, pode usar um Insomnia, pode usar, por exemplo, um cliente lá no Android para fazer essa requisição, nada impede. Até porque, se você lembrar, o seu sistema do servidor é totalmente separado do sistema do cliente. Esses são dois processos distintos, que podem funcionar em duas máquinas distintas, nada tem embed, que são totalmente desacopladas. Então, o que é que impede de uma requisição mal feita minha do Postman chegar lá no servidor e ele colocar no meu servidor, persistir no banco de dados, e esse dado está lá como incorreto? Então, todo o padrão do meu sistema ele tem que ter o quê? Imagine que isso é a senha de 10 dígitos. Isso você vai mandar pelo cliente. Então, vai mandar pelo formulário por exemplo, lá no View. Mas imagine que eu pego um post e me mando uma senha de 2 caracteres. Ou então que eu mando uma senha vazia. Essa senha vai chegar lá do outro lado, vai chegar no servidor. E seu sistema, como não tem validação do lado do servidor, o que ele vai fazer? Ele vai inserir. Então é por isso, e isso é um exemplo, né? Você pode ter, por exemplo, algum ataque hacker que tem acesso à sua API e consiga o quê? Colocar dados inválidos lá dentro.
dados que não tem nenhum tipo de processamento de validação. Então é por isso que você deve fazer uma validação tanto do lado do cliente, para os formulários, para o sistema Android, sistema iOS, o que seja que você vai ter dados para mandar para o servidor. Então você deve validar aquilo ali. E do lado do servidor, você também deve fazer a mesma validação que você faria do lado do cliente. Então, imagine que eu tenho uma senha que tem que ser 10 caracteres, você validou do lado do cliente, beleza, passou. Mandei para o servidor. Quando chegar do outro lado, você tem que fazer o mesmo teste. Ah, essa senha tem 10 caracteres? Se tiver, persista no banco de dados. Se não tiver, mande um retorno de erro para o cliente. Ele está dizendo que não é válido aquilo ali que ele está fazendo. Certo? Então você tem que pensar, tem que botar na cabeça de, não sei se ficou claro aí ainda, mas tem que botar na cabeça de vocês que são duas peças totalmente separadas. Um é o cliente e o outro é o servidor. Um mandando dado, o outro recebendo, e por sua vez o servidor mandando dado e o cliente recebendo. Certo? Então tem que ficar isso bem claro. Então, como o servidor ele pode responder qualquer tipo de cliente, então ele também tem que ter a validação dele. Certo? Ficou claro? Certo. Então vamos lá. Então, essa validação deve ser tanto a nível do cliente como do servidor. Aí eu coloquei até um exemplo, né? Imagine você está no cliente, se você perceber que aqui é uma instrução JS, né? Então, estou pegando um objeto, estou pegando o password desse objeto, estou pegando o tamanho desse password. O que é que eu tenho? Faço um if. Se o tamanho do password for 6, então validação, então a validação do lado do cliente. Uma vez que eu chegar no servidor, você lembrar do jeito que eu fiz lá, eu usava um JSON Object, .getString, pegava o login que passava como parâmetro e testava. Aqui ficou feio, né? Login, password. Pegava o password que eu passava e eu posso fazer o quê? Como isso aqui é um string, tem um método lá do Java para string que é para pegar o tamanho dessa string. Que também, por coincidência, o nome é length. Então, como ele é um método, eu posso verificar. Isso daqui tem tamanho 6? Se tiver, faço validação. Se não, eu mando um retorno para o usuário dizendo que está errado. Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, baseado no resultado positivo ou não dessa validação, né? Como eu vou testar esse if, eu vou mandar uma mensagem que seja correspondente para o cliente como resposta. Então, imagine que eu estou aqui no meu login e vou até mostrar aqui para vocês. Pronto, isso aqui foi o que eu mandei para vocês. Fiz só uma alteração bem aqui embaixo. Então, ó, receber a requisição, né? Um JSON Object. E vou lá no meu userdown e busco pelo login e password. Isso aqui é o que eu já mandei. Se casar algum login com o password que tem lá, eu vou e retorno ao usuário. Então, verifico. Tem um usuário, né? É diferente de nulo. Então, eu vou criar uma resposta, né? E aqui onde está o detalhe da validação, né? O que é que tem bem aqui, né? Além do que eu já estava mandando, né? Content type, as codificações, mandando essa própria resposta que eu tenho. Além disso, o que é que eu estou mandando? Um status code. Então a resposta, você consegue mandar um set status e passar por parâmetro, que é um inteiro, a resposta que você queira. Perceba que aqui eu boto o valor que eu quiser, né? Então,
Quando a gente fez lá o post, se eu não me engano, era o 203, era o 201, que é o de created. Deixa eu só confirmar. Por exemplo, lá no post, né? Uma vez que eu faço um post e faço uma inserção com um determinado elemento, eu posso retornar para o usuário não 200, porque não é o padrão do HTTP. O padrão do HTTP é o 201. Então, eu poderia, lá na minha inserção, mandar um 201 para ele e ele lá no cliente fazer essa verificação. Mas vamos lá por partes. Então, aqui, ó, achei o usuário, mando 200. Se não, não tem nenhum usuário correspondente a esse login, essa senha. O que, que eu vou mandar aqui, ó? Uma resposta que tem um status code 401, que é de não autorizado. Então, dependendo do meu retorno, do meu servidor, eu posso tratar o meu cliente para fazer alguma ação. O que é essa ação que eu estou fazendo aqui, ó? Exatamente aquele lá que eu pedi para vocês abstraírem no começo da aula. A partir do resultado, né, desse retorno, dessa requisição que eu pedi, além do data que ele tem, né, o result data, que a gente já estava recuperando, ele tem também um cara chamado status, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele tá logando, ele tá aí num... Deixa eu só tirar esse reload aqui. Ó. Isso aqui é o objeto que é retornado para mim. Se você lembrar, ele tem um data, tá aqui ele, e um outro que ele tem aqui é o status. Então é isso que eu estou recuperando. Então se vier para cá, né? É o result.status. Eu estou verificando se ele é idêntico ao 200, que é o que é a resposta do meu servidor. Então se for 200, o que é que eu sei se for 200? Que eu consegui logar, consegui verificar que, consegui mandar aquisição, consegui verificar que tinha um login senha que corresponde a um usuário e esse usuário foi retornado. Então eu vou criar a sessão e setar esse usuário com a resposta do result data. Então é isso. Beleza, amada. Foi um sucesso. Deu certo. E se der um erro? Se der o 401? Aí eu vou e faço um catch. Que no catch é porque ele dá uma resposta de erro, até porque o 401 dele retorna, né? Eu vou dar um erro, ponto response, que ele consegue pegar a resposta também, ponto status. Então assim eu consigo pegar o qual? O 401. Então se der 401, eu sei o quê? Que eu estou com login sem incorreto. Se der qualquer outro erro, que possivelmente pode dar um erro de servidor, dar um erro 500, o servidor não está ligado, ou qualquer outra coisa. Então eu coloquei uma outra mensagem. Você não poderá logar. Então eu estou tratando o 401, que eu já sei, porque foi eu que gerei lá no servidor, e estou tratando qualquer tipo de erro que possa vir a aparecer, por exemplo, um problema de servidor. E se for um sucesso, crio a sessão, faço um reload da página. Então é basicamente isso. Imagine, por exemplo, que você inseriu um determinado elemento. Então, só fazer aqui para dar uma ideia para vocês, né? Imagine que foi aqui no meu post. Aqui no meu post, deu um sucesso. Esse objeto aqui ele foi criado, foi tudo ok. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia retornar baseado aqui na minha resposta, né?
Imagine aqui. Spons. Não 200, mas 201. E aí seria retornado para o usuário quando eu criar. Só fazer aqui um teste. Aqui o user. Já está com um bugzinho. Deixa eu ver aqui. Hum, Ah, não, tá correto isso mesmo. Eu tô bugando aqui com o meu próprio sistema. Então vamos lá. Então, QWE, SD, Insight. Beleza, inseriu. Ele retornou, como ele fez um reload, foi muito rápido. Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos lá. Ó, 200. Ó, porque ele já mandou. Vamos. Vamos lá. Dá certo. Pronto, ó. Claramente você não pode mandar a resposta depois que você já mandou o fluxo, né? Então você tem que criar antes, certo? Então você seta o status code e depois manda. Então, ó, a resposta foi exatamente o que eu mandei lá, 201. Então, baseado nesse status code, você pode fazer alguma ação, certo? Só fazer aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui, sketch.
Que é uma validação mais simples. Ó, tô verificando o status. Se for 201, é porque eu consegui inserir, ele vai redirecionar. Se não, se cair no CAD, como eu não estou tratando nenhum tipo aqui de retorno dele, até porque eu não estou mandando, ele vai gerar um alerta. Vamos lá. Inseriu. Agora eu vou parar aqui o servidor. Ó, aqui eu já faço uma validaçãozinha simples para não ficar só aparecendo aqui no console, né? Já vou direcionando aqui para o usuário algum problema que tenha dado. Ah, sei lá. Server not found. Fica até mais coerente. E assim sucessivamente. Tá? Aqui é só para continuação. Aqui, ó, tem a documentação desse view session. Vocês podem estar lendo também. Alguns métodos que ele tem. É bem tranquilo, bem, não tem muito mistério não. Beleza? Podemos prosseguir. Até alguma dúvida que eu posso tirar agora? Vamos lá. Agora, a gente vai lá por Hibernate. Então, essa parte da aula, né? A gente vai falar do JPA e do Hibernate. Ó, o Hibernate, né? E o Java, o JPA, que é uma especificação do Java, né? Para persistência de objetos. Esse ORM é de mapeamento objeto relacional. O ORM é da sigla inglesa, né? Object Relationship Manager. Mapping, na verdade. A ideia, né? É que eu tenho uma relação entre objetos Java, não necessariamente Java, né? Objetos do mundo OO, né? Que tem uma relação direta com uma tabela do banco de dados relacional, certo? Então eu consigo fazer esse mapeamento, esse daqui é o mapeamento, de objetos OO em tabelas do banco de dados. Então essa é a ideia. Então, instruções que eu diga no OO para inserir, ele consiga explicitamente entender que é um insert into em uma determinada tabela. Uma instrução, por exemplo, que eu queira selecionar um determinado elemento, com a instrução Java, ele entenda que é um select asterisco from na tabela onde um determinado campo é do jeito que eu queira. Então, ele é um modelo para fazer esse mapeamento de OO em tabelas relacionais. O Hibernate, né, é uma ferramenta ORM open source, bastante utilizado no mercado. Tem líder de mercado no Java, várias vagas de programação. Você pega desenvolvimento, quer que você trabalhe no desenvolvimento de Java. Consequentemente, esses projetos realmente são grandes, eles vão trabalhar com banco de dados. Possivelmente, se não for um Spring, você vai trabalhar com Hibernate para fazer essa persistência. Até porque ele é bem mais simples, né? Então não tem para que eu fiz da maneira raiz com vocês, né?
aqui na disciplina. Mas claramente para mostrar de onde vêm as coisas. O Hibernate, ele abstrai, pessoal, tudo aquilo que a gente já veio falando no banco de dados dessa maneira mais grossa, certo? Fazer todas aquelas instruções SQL, pegar as recuperações dele, usar um result set para pegar os elementos. Aquilo ali, pessoal, funciona. Até a gente viu que funciona. O projeto de vocês já deve estar, a maioria que deve estar encaminhado. Só que ele é um tanto que custoso em termos de desenvolvimento. Não foi tanto assim, porque quem pagou essa conta mais do custoso fui eu, porque eu fiz aquele projetinho para vocês, né? Então vocês usaram lá como baseline para poder fazer o projeto de vocês. Mas imagine que se vocês tivessem que fazer todas aquelas classes, todos aqueles métodos, fazer todas aquelas instruções da SQL, aí vocês iam passar um certo tempo para poder construir aquele down de vocês, até porque por conta da pouca experiência, né? Claramente isso aí é óbvio. Mas como abstrair tudo aquilo, eu já meio que entreguei o projeto para justamente facilitar ainda mais a vida de vocês, né? É porque dá muito trabalho. Então vocês não sofreram tanto assim, certo? Com o Hibernate, essa curva seria sido bem mais suave para vocês. Daria para vocês pegarem, bem mais simples de fazer. A da maneira raiz é muito trabalhosa, né? Funciona, só que é trabalhoso. A gente fez um arquivo de propriedade, depois fez um arquivo de conexão, depois fez uma classe down, aí fez cada um dos métodos bem separado. Então aquilo aí dá um tanto de trabalho, um tanto de esforço. Tá? Então, o Hibernate, ele vem para substituir isso. Né? Assim como os frameworks ORM. Eles vêm para abstrair toda essa parte custosa dos desenvolvedores de trabalhar com banco de dados da maneira raiz, usando lá os JDBC, etc. E tirar essa carga pesada do desenvolvedor e jogar em cima da ferramenta. Uma ferramenta que vai fazer tudo isso para vocês. Então vocês vão ver que é bem mais simples, né? Trabalhar com banco de dados quando eu uso uma ferramenta como essa. Ela abstrai todos aqueles passo a passo que a gente foi fazendo. Ah, cria um statement. Depois cria uma instrução. A partir dessa instrução executa. Depois que executou, pega um result set. Depois do result set, se for uma lista, vai botando tudo numa lista e vai botando cada elemento. Então tudo aquilo ali é muito trabalhoso. Então ver que a gente faz isso aqui com poucos passos, não tem tanto mistério. E o Hibernate, ele segue a especificação do JPA, né? É do Java Persistence API. Basicamente é uma especificação do Java para você trabalhar com as persistências de objetos. Tá? Então ele abstrai todo o código SQL. Então ele faz toda essa, por exemplo, essa camada do JBC SQL. E ele também é tudo gerado em tempo de execução. Outra coisa, até esqueci de falar, né? Com o Hibernate, pessoal, você não precisa criar nenhuma tabela. Ele já cria todas as tabelas do banco de dados para você. Por exemplo, o Miguel falou, eu preciso te mandar o banco de dados. Não vai precisar porque eu vou conseguir abstrair algumas coisas. Se precisar, eu crio, né? Se fosse usando o Hibernate, nem com isso eu não precisaria me preocupar. Por quê? Porque toda aquela modelagem que vocês fizeram do banco de dados, ele já faz todo direto para ti. Então não tem mistério, tá? Então ele faz tudo automático. Então vamos lá. Aqui está a arquitetura dele. Então, imagine que eu tenho um objeto na minha aplicação para persistir. Eu tenho o meu Hibernate, que é meu framework, aqui no meio entre a aplicação e o banco de dados. Então, tem alguns arquivos de configuração dentro dele que fazem com que eu consiga, através dos meus objetos, utilizá-lo e ele já mapear para o meu relacionamento da minha tabela. E uma vez que eu quero consultar, ele consegue também, na minha tabela, recuperar e mandar esses objetos para a minha aplicação. Então, esse é o fluxo. Então, vamos lá.
Para você colocar o Hibernate nessa aplicação, né? Como o nosso projeto é um projeto Maven, então você vai colocar o que? A dependência do Maven. Então você pode copiar, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui nesse projeto. Pronto, eu botei aqui a minha dependência do Hibernate, certo? O que é que vocês vão criar? Deixa eu só ver esse negócio aqui que eu acho que é o antigo. Eu já atualizo para vocês. Pronto, que é o atual. Vocês devem ter, né, uma classe que é a classe de entidade de vocês. Então esse aqui é o normal. Então lembra que eu criei os modelos, né? Aqui a gente já tem um modelo que é o meu user, né? Só abrir um limpo aqui. Que é o meu user. O que ele tem? Tem um ID, tem um login, tem um password, sabe? Aqui tem um toString dele, tem um construtor e tem os get setters. Isso é o que você precisa inicialmente. Então, criar uma classe que seja um modelo para vocês. Ah, o apartamento, classe apartamento. Ah, carro, classe de carro. Ah, funcionário, classe de funcionário. Então, esse aqui é o que a gente já tinha. Aqui é onde entra o Hibernate. Para você conversar com... indicar, né? O Hibernate que você quer que aquela determinada tabela, aquela determinada classe que você tem como modelo, vire uma tabela no banco de dados, o que você tem que fazer? Tem que fazer anotações. Então, se você lembrar, eu já mostrei uma anotação que é do Web Servlet, né? Lá para os servlets. Você botava o que? A URL. Por banco de dados, tem as específicas do banco de dados. A anotação que indica que a determinada tabela é uma... que a determinada classe é uma tabela do banco de dados, essa @entity. Certo? Então, vou abrir aqui para vocês para mostrar. Então, em cima da classe, né, você vai botar um @entity e como parâmetro você vai passar o nome o qual você quer que aquela tabela seja criada no banco de dados. Então, aqui no caso, eu estou dando o nome de users. Então, a partir da classe usuário, eu vou criar uma tabela chamada users. Agora a gente coloca outras anotações nos próprios campos, né? Os campos aqui, os atributos, eles vão virar campos nas minhas tabelas. Só que tem alguns detalhes para ela. Você tem que colocar algumas anotações para indicar, por exemplo, que chave você está utilizando vai ser utilizado para mapear uma tabela. Então, para isso, existe duas anotações. Uma delas é de identificação, então ID, e a outra é de generate value, que aqui faz parte do autoincrement, aquela parte lá do serial no Postgres. Então, você precisa indicar duas anotações em cima do atributo, que vai ser tanto a primary key, como vai ser o autoincrement da tua tabela. Então, aqui no caso, vai ser o meu atributo int ID. Os outros dois atributos eu não vou mexer, certo? Então, o Hibernate também ele tem uma característica, sabe? Que ele, a partir do tipo que você coloca aqui no atributo, ele já cria no banco de dados um tipo correspondente para você estar inserindo seus elementos. Então, aqui ele já sabe que tem que ser o quê? Um inteiro lá na tabela. Aqui ele já sabe que tem que ser um texto lá na tabela. Inclusive, ele faz com varchar. Você também pode fazer isso na mão, certo? Almada. Miguel, vai lá, Miguel. E como ficaria, tipo, no caso de um campo serial, tipo ID, a gente costuma usar como ele serial Certo. no banco de
dados. O Hibernate, ele consegue automaticamente, como ele sabe que é um Postgres, que depois eu vou mostrar para você como é que ele faz isso, ele já sabe que lá não tem a ideia do autoincremento, mas tem um serial, né? A ideia lá dos íntegros e tal. Então ele já vai criar aquele tipo correspondente lá na tabela. Então ele já vai fazer isso aqui tudo automaticamente para ti. Se fosse lá do MySQL, ele criava no padrão lá pro MySQL. Do Postgres, ele cria pro padrão do Postgres. Mas sempre fazendo na característica do banco. Então ele sempre vai conseguir fazer a ideia do mais um no primary key. Só colocando aquelas instruções. Certo, valeu. Por que eu mostrei isso no final? No final? Porque senão não ia ter graça. Vamos lá. Algumas características aqui, eles pedem como padrão da ferramenta. Vocês também precisam adicionar. Se você lembrar, a gente só tinha esse construtor aqui. Tá? Com todos. Eu criei mais dois. Esse aqui, por padrão, ele pede um construtor vazio. Então, você tem que ter um construtor vazio. E eu criei mais esse. Por conta que, quando eu vou adicionar algum elemento, né, no meu Hibernate, né, no DAO, eu indiquei que o ID ele é o quê? Ele é autogerado. Só que aqui eu estava passando ele na mão. Então ele estava reclamando. Então criei um objeto, um construtor, que tem só dois campos, que é exatamente os campos que eu preciso passar. Como esse aqui é gerado, então ele vai ser gerado automaticamente. Então essa foi a ideia. Então é isso. Você vai pegar a classe modelo, vai botar essa marcação, essa notação. Aqui você especifica o nome que você quer. A primary key, você tem que botar mais essas duas notações, @id e o generate value. Os demais ele faz sozinho. Imagine, por exemplo, que eu quero mudar o nome de uma coluna, tanto o nome como a definição. Eu consigo também fazer isso. Eu posso botar um @column. Só mostrar para vocês. Ó, tem a definição da coluna. O que mais? Tamanho, nome, etc. Você pode mudar também. Mas aqui no caso, para esse exemplo, não tem necessidade. Pronto. A outra configuração que você precisa fazer é uma configuração do JPA, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai criar esse arquivo. Persistence.xml. Você tem que criar desse padrão nesse local. Onde é que você vai criar? Dentro de resources. Então, tudo que a gente tinha anteriormente, pessoal, aqui, ó. Lembra que a gente tinha um DB properties para conectar no banco? Você não precisa mais dele, você pode deletar. Você vai precisar criar embaixo de resources o metainf, certo? Um outro pasta. Embaixo do metainf você vai criar o persistence.xml, que é aqui que é onde você faz a configuração do Hibernate. Então, vocês podem vir aqui em source. E aqui agora eu vou mostrar para vocês como é que ele está. A Gabriela nem está participando, né? Senão eu vou mostrar para ela. Ó, a ideia aqui do rede seletiva. A configuração que você precisa fazer aqui, pessoal, é da unidade de persistência. Vocês vão dar um nome para ela. Geralmente aqui você vai colocar o nome do seu projeto, certo? Porque você vai precisar desse nome quando você for chamar lá no Java. Então é assim que você indica a configuração que você está fazendo. Você pode ter N configurações aqui. Como eu tenho só um banco de dados para conectar, então eu vou ter uma unidade de persistência. Então você vai colocar o nome para ele. Aqui é o nome que você quiser.
Então, aqui é a configuração de provedor que ele está utilizando. E aqui é onde você coloca todas as suas classes que são recursos. Eu indiquei isso até por meio aqui do comentário. Então, imagine que você tenha mais outra classe, você vai colocar aqui, vai criar mais uma linha e vai adicionar. Quantas classes você tiver. Cuidado só de botar o pacote e o nome da classe. Como eu só tenho uma, então é model e user. Você tem que colocar algumas propriedades para indicar pro Hibernate, por exemplo, de conexão. Então, ó, eu estou usando o Davi do Postgres. Se você lembrar, é basicamente a mesma ideia aqui do arquivo de propriedade, certo? Então, eu estou usando aqui o drive do Postgres, estou usando a URL do Postgres, que eu estava utilizando. Então, localhost 5432, aqui o nome do banco de dados, né? Então, aqui não muda, mesma coisa. Mesma coisa. O usuário e a senha. Então, aquela mesma configuração que a gente tinha no arquivo. Então, é assim que você indica para ele como é que faz a conexão. Aqui, Miguel, tá onde eu falei como é que eu especifico, por exemplo, que é o do Postgres, né? Então, estou dizendo aqui que é um dialeto do próprio Postgres para Hibernate. Se fosse MySQL, você colocaria do MySQL. E aqui também onde está um pulo do gato, que é uma propriedade que o Hibernate tem, para que, por exemplo, né, se você não tiver as tabelas, ele vai e cria. Se já tiver as tabelas, ele vai e atualiza. Ele tem várias opções aqui, que, por exemplo, você pode colocar que uma vez que restart o processo do servidor, ele poderia, por exemplo, deletar todas as tabelas. Então, tem várias propriedades que vocês podem estar consultando só utilizando esse padrão aqui, ó. Hibernate Auto, DDL. Por padrão, eu sempre uso ele update. Por quê? Porque se não tiver as tabelas, ele cria. Se tiver, ele só atualiza os dados que estão lá. Então, você pode manter esse padrão. Então, essa é a configuração que você precisa fazer. Uma vez criado, pessoal, é só chamar o Hibernate que ele vai criar as tabelas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, aqui está o banco do rede seletivo. Aqui tem um usuário, eu vou deletá-lo. Na verdade, uma tabela, eu vou deletar essa tabela. Perceba. Não tem tabela no meu banco, certo? Então, vocês vão rodar essa instrução aqui, ó. Aqui vai ser a instrução de teste, certo? Você pode utilizá-la, ela já vai criar automaticamente, mas como é que eu vou fazer aqui? Só para mostrar para vocês como as tabelas vão ser criadas automaticamente. Então, eu vou mostrar uma classezinha Java de teste, que ela tem uma main dentro, certo? Só para rodar e criar as tabelas. Mas isso aqui não precisa ser criado, não precisa ter essa classe para funcionar. É uma classe de teste. Olha o que tem dentro dessa classe. Eu botei ela, acabei apagando. Deixa eu criar aqui novamente. Ó, basicamente é uma fábrica de entidades, gerenciador de entidades. O que ele faz? Aqui você troca pelo nome da sua unidade de persistência. É por isso que eu disse para vocês escolherem o nome do projeto. Então seria exatamente esse nome aqui. Ele vai verificar
se tem alguma propriedade dessa que eu estou passando, que é a unidade de persistência. Se tiver, ele roda com todas as configurações que você pediu e faz o que tem que fazer. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Então, deixa eu rodar. Ó, ele já vai gerando alguns logs. Vamos ver se ele criou. Deu nenhum erro, né? Parece que criou, né? Então, criou a tabela. Deixa eu ver se ele criou as colunas corretas. Tá aqui ID, login, password. Deixa eu ver como é que essa tabela está estruturada. É. Ele é um not nulo, inteiro. Ele tem aqui o Hibernate Sequence, para dar a ideia do serial. O login e o password é tudo baixar, né? Como eu falei. E ele diz que o primary key é o ID. Então, do jeito que a gente criou, né? Mandou ele fazer, ele foi e criou na tabela pra gente. Tá? Então, do jeito que estava lá no Java, ele criou no Postgres. Só? Fica mais fácil assim de criar as tabelas ou mais difícil? Rapaz, poderia ter pular logo pro final da disciplina, fazer a gente sofrer bastante. Não, aí não tem graça. Vocês Claro vão que perceberem, ó, botou essa configuração, não mexe mais nada com banco de dados. Nem PG admin precisava. No caso, o Miguel ele apanhou mais. Acho que é por isso que ele está reclamando. Porque ele precisou fazer na mão. Né? Ele precisou fazer tudo na mão lá no PSQL, etc. claro. Com o Hibernate não precisava, é só rodar. Almada. Mas, vai lá, Miguel. Não, só um aviso. É porque parece que o computador tá para arriar. Aí se desligar, vai-se embora a aula. O meu? Sim, tá aí, ó. Ah, não, macho. Não é a bateriazinha bem baixinha, não? Espera aí. Pronto. Agora vai dar certo, Lucas. Pronto, basicamente é isso. Agora a gente vai pro DAO, né? Então, como é que vai ser nosso DAO? Deixa eu até escolher essa classe, que eu não preciso dela. Nosso DAO vai ser exatamente o começo dele, né? É chamando aquela instrução para criar as tabelas. Eu tiver criado e fazendo as conexões, que é a minha fábrica. Isso aqui tem que remover. Abstrai essa linha aqui por enquanto. Não tem ela, eu vou atualizar. Só ver se eu atualizei aqui do meu. Ó. Imagine, por exemplo, que eu quero, né, adicionar um usuário. Né? Para adicionar um usuário, eu preciso do quê? De um login e de um password. Certo? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Você não precisa da instrução SQL, como eu falei, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa passar um objeto para o Hibernate, e o Hibernate, com esse objeto, o que ele faz? Ele coloca na tabela. Foi isso que eu expliquei, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que criar o objeto. Então, baseado no que o usuário passou, eu vou criar o objeto,
No caso, o objeto é o user. Se você perceber, eu não criei com aquele construtor que tem um ID, né? Criei sem aquele construtor. Criei com aquele outro construtor que eu falei. Vou pegar o user e eu vou e crio o gerenciador a partir da minha fábrica, que é o manager, certo? Cadê o meu aqui, né? Espera aí. Pega o gerenciador e aqui também estão os detalhes dele. Quem pagou o banco de dados, o professor deve ter comentado que a gente deve fazer o que? Transações quando a gente está fazendo uma atualização, quando a gente está fazendo uma inserção. Então é como se fosse uma modificação que você vai fazer no banco de dados. Então você vai inicializar uma transação, então dá um begin. Depois desse begin, você vai dar uma persistência. Então persiste. Então abre a transação, coloca o usuário, comita essas transações. Então joga as mudanças. Uma vez que eu abri, persisti e comitei, posso fechar o meu gerenciador que eu uma vez abri. Então sempre nesse padrão, né? Abre, cria, né? O gerenciador, abre a transação, persiste, comita elas, fecha o gerenciador. Uma vez que eu gerenciei, o Hibernate é tão massa que esse usuário que foi persistido, ele já sai daqui com o ID criado. Então, além dos parâmetros que eu passei, esse usuário ele vem com o ID também que eu criei. Na verdade, que o Hibernate criou, né? Persistiu e me retorna com o ID. Então, esse carinha, quando eu retorno ele, além desses campos, ele retorna também com um ID, que foi persistido no banco. Então, é bem simples de trabalhar. Jean, quer falar? Não, não. Sai. E aí, Miguel, fácil? Bem de boas, bem de boas. Eu acho. Vamos ver na hora de implementar. Vamos lá. Então, imagine que eu quero atualizar um determinado elemento. Então, para atualizar esse elemento, tem que passar também um usuário para ele, né? Então, para eu fazer isso, eu vou criar um usuário. Agora eu tenho que criar ele com o ID dele, né? Então, eu uso aquele outro construtor com os devidos campos que eu vou alterar. E é o mesmo padrão. Abro o manager, abro a transação, e aqui está a operação que eu faço. Faço um merge desse usuário com o que ele tiver lá na tabela. E ele vai conseguir fazer isso devido ao ID que eu estou passando. Então ele identifica os dois usuários, faz um merge das duas informações. Certo? Comita. Uma vez comitado, fecha o gerenciador. Então só isso para fazer o update. E aí, Miguel, fácil? De boas. Demais, né? Não é? Poderia ter pulado direto para essa parte, Amado. Não, aí não ia ter graça. A gente não vai usar. A gente não vai fazer na mão no mercado. Mas aí você não ia saber de onde é que vem as coisas. Então vamos lá. Imagine que eu quero deletar um usuário. Certo? Para eu deletar, eu preciso só do quê? Só do ID. Então o que eu faço? Abro o manager. Só que aqui está o detalhe. Você não consegue passar o ID direto para o banco. Na verdade, direto para o Hibernate para ele achar e deletar. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar primeiro o user. Então você vai procurar na tabela um determinado usuário que tem a determinada identificação que você está passando. Detalhe, o método é bem simples. Manager, find, né, de procurar, e user class para ele entender que o que você está pedindo é um usuário.
da identificação que eu quero. Então, só isso aqui tu faz o select de um único elemento. Achou o elemento? Você pode abrir uma transação e removê-lo. Quando é que você precisa abrir transação e comitar, né? Toda vez que você fazer alterações na tabela. Então, se eu estou adicionando, se eu estou atualizando, se eu estou deletando, você deve abrir uma transação, realizar a operação e comitar. Então, para inserir persist, para atualizar o merge, para deletar o remove. Pronto. Essas são as operações. Agora imagine que eu quero... Deixa eu pular aqui para o getUser. Eu quero recuperar um elemento, né? É basicamente usar o que eu usei aqui no delete, né? Pego o manager, faço um find dele, fecho o manager e retorno o usuário. Se eu quero dar um get all, mesma coisa. Pego o manager, só que aqui está um detalhe. No Hibernate, você também consegue passar queries específicas de algo que você queira, né? Claramente aqui eu estou mostrando um CRUD. Inclusive, vou até mostrar de baixo para ficar um pouco mais claro. Para você fazer um get all, não dá para você fazer ela diretamente. Então você tem que se utilizar do create query e passar aqui no primeiro parâmetro, que é um string, a instrução SQL. Então do jeito que a gente fez lá no banco de dados. Normal, né? Então, por padrão, que o começo sempre ele é select asterisco. Então você não precisa botar um from, não precisa botar select asterisco from. Ele já sabe. Então você dá só um from na tabela que você quer, users. E eu estou dizendo que isso vai ser transformado em objetos e users. E o retorno disso aqui, eu quero que me retorne como uma lista. Então ele já cria toda a lista para ti. Então tu não precisa desenvolver a lista, que é adicionando elemento a elemento. Ele já faz a query, executa e te retorna do jeito que tu quiser. No caso, como eu sei que é um get all, então ele vai vir vários usuários. Então eu sei que essa query vai me retornar uma lista. Então eu já faço isso automaticamente com esse método aqui. Então, uma vez que eu tenho uma lista, né, fecho o manager, retorno os users. E para o get user by login, que era um método que a gente tinha também, pego o manager, dou um create query novamente, dou from users, aqui é o SQL, né, o query, login, que é o parâmetro que eu quero consultar. Aqui é o que é parecido lá com o que a gente estava vendo, né? Você bota uma interrogação 1. Então, assim, você está indicando que aqui é o primeiro parâmetro. Então, o método que você tem é o set parameters. Aqui 1 é o login. Se fosse o 2, aí bota outro set parameter 2. E assim sucessivamente. Então, você pode botar vários encadeados, né? Vários set parameters, um atrás do outro. Detalhe, né? Aqui, como eu sei que só quero um resultado, eu dou um get single result, porque é só um único elemento. Fecho o manager, retorno o usuário. Então, basicamente isso. Você percebe que a quantidade de código aqui é bem menor do que o outro. Deixa eu só fazer a comparação. 110 linhas. O outro eu fiz em 74 linhas. Então já diminuiu aí 36 linhas, né? 35. Para pegar essas 75 linhas. Então, brincando aqui, eu já diminui 35 linhas no meu código. Da parte de down, né? Então, ele vem justamente para isso, né? Para facilitar a vida do desenvolvedor e tirar essas preocupações dele de estar trabalhando com SQL, né? Então, ele trabalha só a nível de objeto. Claramente, tem coisas que não dá para fazer direto. Então, você precisa de um pouco de conhecimento do SQL. Mas, para as operações básicas, você já consegue estar trabalhando com ele. Certo? Ficou alguma dúvida?
que eu posso tirar agora. Certo. Deixa eu só atualizar esse código aqui logo, para quando vocês forem executar, não ter nenhum tipo de problema. Pronto. Essa é a aula. Agora eu vou só mostrar para vocês, para não gerar dúvida, né? Se você lembrar aquele de memória, eu botei um asterisco na frente. Então tá aqui ele. Aquele lá do começo. Aquele trabalho com um banco de dados mais raiz, eu botei um asterisco no final. Asterisco não, underline. Underline no começo, underline no final. Então aqui tá o da aula passada, né? Do banco de dados. E agora, o Zerdown é o nosso com Hibernate. Então já é esse que eu estou mostrando na aula de hoje. Aqui o controle eu não mudei nada, até para a gente manter o padrão, né? Então aqui tá do mesmo jeito. Então mudei só ela inundar o mesmo. Então vamos executar. Só um detalhe aqui, que ele me gerou alguns warnings quando eu estava botando o Hibernate, né? Creio que seja por causa da versão mais atual dele, né? E aqui a gente estava usando o Tomcat 8. Eu botei o Tomcat 9, né? Instalei o 9. Aí vocês podem atualizar também para não gerar os warnings. Deixa eu só mostrar como é que ele rodando. Então, ó, não tem usuários, né? Vou colocar aqui um. Persistiu. Vamos ver se ele conseguiu inserir. Tá aqui, armado 1, 2, 3. Vamos atualizar. Atualizei. Deixa eu colocar mais outro. Então tá aqui os elementos que eu coloquei. Vou deletar o 2. Deletei o 2. Vou procurar pela Almada 2. Aquele. Procurar pelo ID. ID 3. Então tudo funcionando. Almada. Oi. Só, mano, aquela, quando eu falei no grupo, qual era o sistema que eu tava pedindo, era esse daí mesmo que tu tava mostrando, só que sem a parte do banco de dados, só tá a parte de trabalhar em memória. Ah, mas tu Desse quer o daí. front ou o back? Os dois, Ou tudo? tudo, Certo. Beleza. Vou empacotar e eu coloco lá também no Siga. tá certo, Beleza? certinho. Aí qualquer coisa é só alterar lá no servidor, né? Ah, eu quero em memória. Aí troca lá para user down que ele vai funcionar. Ah, eu quero a tabela sem ser com Hibernate. Pega aquela do meio. Aí é só escolher, né? Se fosse com interface, tava bem mais simples. É só escolher lá na interface. Mas como eu acabei não criando, para manter o padrão, aí eu não vou mexer mais. Certo? Alguma dúvida?
Sem dúvidas. Acharam mais simples esse daí? Bem mais, né? É porque você não vira ainda o Spring. Quando eu mostrar aqui o Spring, aí você me bate. Mas do mais, é isso. O Spring vai ser muito mais fácil também. No Spring a gente não precisa criar nada, a gente faz tudo sozinho. Então, beleza, pessoal. Um abraço. Então, boa tarde, né? Se cuidem. Até mais.